Agora, 8h28 pelo horário de Brasília, como a gente já mostrou aqui no Prime Time de hoje, o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, vai deixar a prisão após a segunda turma do Supremo Tribunal Federal conceder liberdade a ele. Quem conversa conosco agora para a gente entender um pouco esse cenário e continuar repercutindo esse assunto é o advogado do ex-governador, Daniel Bialski. Doutor, muito obrigada por conversar com a gente. Bem-vindo aqui à CNN. Obrigado, o prazer é meu. Boa noite, estou aqui à disposição para prestar os esclarecimentos que forem necessários. Doutor, a gente ouviu hoje aqui na CNN o ex-procurador e deputado eleito Deltan Dallagnol. E ele falou algumas questões, fez muitas críticas a essa soltura de Sérgio Cabral. E eu tenho aqui a fala dele, gostaria inclusive de ler para o senhor, para que o senhor avaliasse do ponto de vista, então, do senhor como advogado de Sérgio Cabral. Ele disse o seguinte, que na avaliação dele, Cabral ainda representa um risco para a sociedade por causa da influência que ele ainda poderia ter. Ele disse o seguinte, quando você olha para o tamanho e a gravidade dos crimes, estamos falando de alguém que só em contas no exterior tinha 100 milhões em dólares de propina, sem falar o montante que ele desviou, que se formos converter pelo câmbio de hoje, seria mais de 500 milhões que foram para o bolso dele. Trata-se de alguém que tem influência a ponto de subverter as regras de um presídio em benefício próprio. Qual que é a avaliação da defesa do ponto de vista quando houve esse tipo de crítica, levando em consideração que foi uma decisão que acabou repercutindo muito? Apesar de todo o respeito que eu tenho ao ex-procurador, hoje deputado Deltan Dallagnol, felizmente não é ele que julgou o ex-governador Sérgio Cabral, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal e todos os desembargadores que revogaram as prisões dele entenderam de forma diversa e entenderam assim porque efetivamente ele não representa nenhum tipo de risco à sociedade, os fatos não são contemporâneos, não existe necessidade para essa prisão e mais do que isso. Passados 6 anos dessa custódia, sem que nenhuma das condenações tenha sido confirmada com o trânsito em julgado, nada mais justo do que ele permanecer na sua residência em prisão domiciliar, aguardando o desfecho desses processos. Por que, na sua avaliação, Sérgio Cabral foi o último realmente político da Lava Jato a continuar preso, foi que ficou preso por mais tempo, inclusive? Eu não sei justificar o motivo porque ele foi o último, mas o que eu posso dizer é que, no caso dele, talvez a justiça tenha agido com 2 pesos e 2 medidas. A Operação Lava Jato, ela é cercada de ilegalidades. Todos nós vimos no Brasil o Supremo Tribunal Federal e outras cortes anulando as operações da Lava Jato, seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, por conta de ilegalidades, de arbitrariedades cometidas. E com o ex-governador não é diferente. Infelizmente, isso ainda não tinha acontecido. Isso vai ser reconhecido em algum momento e todas essas ilegalidades vão causar as nulidades do processo, a renovação desses processos e, inclusive, a declaração de inocência. O maior exemplo que pode ser dito em relação à Lava Jato é relativo ao ex-presidente Lula, tudo que aconteceu na tramitação daquele processo, todas as coisas que se descobriu posteriormente entre o Ministério Público e o magistrado que geraram aí essas condenações que acabaram anuladas pela Corte Suprema, porque efetivamente o que aconteceu ali não foi algo que respeitou os ditames da Constituição, do Código de Processo Penal e muito pelo contrário. Doutora, tem uma outra fala aqui de Deltan Dallagnol, que ele conversou com a gente hoje, eu gostaria que o senhor também respondesse. Ele diz que o judiciário falha ao conceder essa soltura. Ele diz o seguinte, inclusive, que esses processos contra Sérgio Cabral já deveriam estar encerrados. Ou, se não tivessem encerrados, ele deveria estar preso, porque já foi julgado em segunda instância em uma série deles. E aí, enfim, entra criticando a questão da segunda instância. Qual que é a sua avaliação com relação a essa crítica feita por Deltan Dallagnol, doutor? Então, a lei brasileira, ela não permite que se decrete a prisão de uma pessoa a não ser pela necessidade. A outra opção de decretação de prisão é quando posteriormente esta prisão é
consequência de alguma condenação. O doutor Deltan era uma pessoa que fez campanha, inclusive, para que o Supremo, há muitos anos atrás, mudasse o entendimento em relação a essa prisão de segunda instância. Que no momento posterior, o Supremo, reavaliando esta questão à luz da lei brasileira, entendeu que efetivamente não existe no Brasil prisão preventiva obrigatória e só se pode decretar prisão por conta de condenação se esta condenação efetivamente transitar em julgado, o que não aconteceu. Não aconteceu e por isso também que outros acusados de outras operações respondem aos processos em liberdade e, da mesma forma, o ex-governador tem todo o direito de aguardar em liberdade, de aguardar em prisão domiciliar, porque, diferentemente das críticas que o doutor Deltan possa fazer, ele não representa qualquer tipo de risco à ordem pública desde que começaram estes processos. Não se teve notícia de qualquer outro tipo de ilicitude que ele tenha cometido, nenhum outro processo novo foi instaurado, o que mostra que, diferentemente do que ele disse, não existe motivo nenhum para que essa prisão subsistisse. Doutor, para a gente encerrar por aqui agora, qual que é o próximo passo da defesa de Sérgio Cabral depois da soltura dele na segunda-feira? A defesa não vai mudar a sua estratégia, né? A defesa tem atacado, a defesa composta, ele tem um time de advogados. Eu não sou o único advogado, eu sou um dos advogados que comanda a defesa dele, mas o que a defesa vai continuar fazendo é combatendo essas ilegalidades, essas arbitrariedades e tentar provar que, diferentemente do que possa se dizer, ele não é culpado, ele não pode ser considerado culpado de todas essas acusações que lhe são assacadas. Existem muitos processos que foram instaurados por conta de um clamor popular, muitos processos onde existem ilegalidades, como, por exemplo, esse processo que o Supremo Tribunal Federal acabou soltando o ex-governador Sérgio Cabral, que é a última prisão que subsistia, ele foi instaurado, processado e acabou gerando uma condenação por um juiz absolutamente incompetente, porque não podia, como se disse nas inúmeras decisões que foram preferidas, Curitiba não podia ser um juiz universal de todos os crimes cometidos de forma conexa ou não conexa ou relativa no que dizia respeito à Petrobras. No caso do ex-governador não é diferente. Em algum momento, seja o Superior Tribunal de Justiça ou novamente a Suprema Corte, ao analisar este tema, vai anular o processo inteiro. Então, antes de se criticar, se deveria respeitar algumas regras processuais. A pessoa só pode ser julgada e processada pelo seu juiz natural. E Curitiba, diferentemente do que se aplicou nas operações Lava Jato, não era o juiz natural de diversas acusações. Então, não poderia levar sequer a instauração do processo e muito menos uma condenação. Doutor Daniel Bialski, advogado do ex-governador Sérgio Cabral, muito obrigada pela sua participação aqui na CNN e uma ótima noite para o senhor. Eu que agradeço a você, a todos os ouvintes. Boa noite e parabéns pelo sucesso. Boa noite.